Hi! A aula de agora é sobre grupos nominais, nominal groups. Professor, o que é isso? Lembra quando vocês lá no ensino fundamental e no médio iam traduzir textos e falava, professora, tá invertido, né? Então eu já ensinei para vocês lá na aula de pronomes possessivos adjetivos que eles vêm antes do substantivo, que era um dos casos, né, que ficaria o pronome e depois o substantivo, que para nós no português seria invertido. E agora eu vou mostrar para vocês os grupos nominais, que é esse grupo de palavras também, em que vocês vão falar, professor, está invertido, como eu faço, ok? Então acompanhe aí na apostila, que eu vou fazer a explicação pela apostila, pelo material. Então vamos lá. Então, o conhecimento de grupos nominais, nominal groups, é importante para uma melhor compreensão dos títulos e legendas, que são de essencial importância para a compreensão geral dos textos, né? Então, esses grupos nominais são formados pelo substantivo e pelas palavras modificadoras, que essas palavras modificadoras serão os adjetivos, advérbios e, em alguns casos, substantivos. Exemplo, acompanha aí. Chemical change, mudança química. Change, mudança, né, que é o substantivo. Chemical, mudança química. Que tipo de mudança que é? Química. Então, vai ser o modificador. No caso aqui, química seria o adjetivo, tá? Então, ficou o adjetivo é antes do substantivo na língua inglesa. Então, de acordo com Pino e outros autores, os grupos nominais podem ser formados por um núcleo e um modificador, por um núcleo e dois modificadores, ou por um núcleo e mais 2 ou 3 modificadores, e com a palavra of. Resumindo, vai ter um substantivo e os modificadores que vêm antes, que pode ser adjetivo, substantivo, advérbio, pode ser 1, 2, 3 ou até mais, vai depender da frase. Os exemplos mais comuns que vocês encontrarão nos textos de química são um modificador, 2 modificadores, ok? Então, agora a gente vai ver os primeiros exemplos e já vai praticando um pouquinho, né, de frases com um modificador. Acompanhe. Então, vamos lá. Os grupos nominais formados por um núcleo e um modificador, né? Então, isso vai ser chamado, esse conjunto aí do núcleo e do modificador vai ser chamado head word, palavra-chave. O núcleo vai ser o substantivo e o modificador, modifier, vai ser o adjetivo ou substantivo. Exemplo, atomic weight, peso atômico, ó. Weigh, peso é o substantivo, atomic, atômico é o adjetivo. Chemical change, mudança química, change, substantivo, chemical, química, adjetivo. Weigh, molecular weight, peso molecular, weigh, substantivo, peso, molecular, adjetivo. Organic chemistry, química orgânica. Então, química, substantivo, orgânica, adjetivo. Saturated solution, solução saturada. Saturated solution, solução saturada. Então, solução, substantivo, saturada, adjetivo. Atomic energy, energia atômica, energia, substantivo, atomic, adjetivo. O grupo 2, agora nós teremos um núcleo e 2 modificadores, tá? Porque esses modificadores vão poder ser um adjetivo, um substantivo ou um artigo. The chemical process, processo ou processo químico. A Swiss doctor, um médico suíço. The 4 elements, os 4 elementos. An English chemist, um químico inglês. A German chemist, um químico alemão. The lab equipment, equipamento de laboratório. The laboratory ware, a louça do laboratório, as vidrarias. The metric system, sistema métrico. A hand balance, uma balança de mão.
A plastic apron, um avental de plástico. Então, vocês viram aí que todos, né, esses exemplos eram substantivo acompanhado de um adjetivo mais um artigo, né, que é o, a, uma. No caso 3, nós vamos ter um núcleo, 2 ou 3 ou mais, né, modificadores. Então, vamos lá. Correct laboratory techniques. Técnicas de laboratório corretas. Vocês reparem que a tradução vocês vão fazer de trás pela frente, do substantivo e vai voltando. The correct laboratory way. A maneira correta do laboratório. A great British scientist. Um grande cientista britânico. A young Polish chemist. Um jovem químico polonês. A scientific truth, uma verdade científica. The most important compound, o componente mais importante. Professora, mas não traduziu exatamente de trás para frente, deu uma misturada ali no meio. Pessoal, a tradução é do melhor jeito que ficar no português. Vocês viram que este caso aqui teve um substantivo, 2 ou 3 modificadores. Então, eles não ficaram exatamente na ordem para traduzir o português, mas ficaram antes do substantivo. E mais um caso aqui, agora eu vou mostrar para vocês alguns grupos nominais formados pela palavra of, que é o que é a preposição de no inglês. A great number of European alchemists, um grande número de alquimistas europeus. The chemists of the past, os químicos do passado. Metric units of weight, unidades métricas de peso. The phenomena of a candle, o fenômeno de uma vela. The study of chemistry, estudo da química. A piece if white paper, não é if, aqui está errado, é of. A piece of white paper, um pedaço de papel branco. The story of the discovery of radium, a história da descoberta do rádio. The nature of the true scientist, a natureza do verdadeiro cientista. An example of the scientific method, um exemplo do método científico. The most important of all chemical compounds, o mais importante de todos os componentes químicos. Então, estes são exemplos, né, de grupos nominais formados com of. Então, esses grupos nominais é interessante que vocês identifiquem no texto para não ficar perdido nessa questão de tradução e interpretação. Então, né, os adjetivos ficam antes do substantivo, ou quando for grupo nominal também, sem ser formado por adjetivo, por advérbio, né, antes de um substantivo. Então, a tradução vocês vão inverter na hora de traduzir. Se for escrever, tem que lembrar que eles vêm antes do substantivo. Então, isso ajuda bastante na compreensão textual. Ok?